A eleição de Trump pode impactar esse tipo de acordo. Justamente porque nós temos algumas figuras, né, Theo, que são, né, que existe pedidos de deportação, por exemplo, que não são cumpridos, existe uma aproximação maior da justiça com esses pedidos e a gente fica curioso para saber se isso deve mudar ou não. Vamos lá, Estevão, bom dia para você, para Carol, Pedro, ótimo dia para quem acompanha a gente. Primeiro, sobre a narrativa, é uma narrativa que vem sendo construída com o objetivo de, a partir do momento em que há a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, um aliado de Jair Bolsonaro, uma pessoa próxima não só do ex-presidente da República, mas de toda a família do clã Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro acompanhou em loco, junto com o Donald Trump, a vitória dele nos Estados Unidos. Ao longo dos últimos dias ele já estava por lá, então eles se aproveitam dessa narrativa de um retorno de um presidente que sempre foi aliado de Jair Bolsonaro para também estimular internamente aqui, até porque nesse discurso do bolsonarismo, o Jair Bolsonaro também será o candidato em 2026, a despeito da inelegibilidade dele até 2030. Então, pode se lançar candidato, por exemplo, sob júdice lá na frente. Mas também concordo com a avaliação do Pedro Duran. Na justiça, sem chance ou quase zero chance de algo acontecer, ainda mais o Supremo Tribunal Federal se dobrar a algo político que acontece no cenário externo, fora do Brasil. Já não faz isso aqui dentro, mas pela política pode ser uma via, o contorno, um drible à inelegibilidade que lhe foi imposta, essa sim, pela justiça. Com relação à cooperação internacional, cooperação jurídica internacional, o governo brasileiro tenta a extradição, por exemplo, isso é lidado diariamente pelas autoridades, pela justiça brasileira e a americana cotidianamente, mas casos que não têm uma repercussão muito grande. A avaliação de fontes, tanto do governo quanto do Ministério Público, que lidam diariamente com casos de cooperação internacional, é de que a maioria dos casos não será afetada por conta de uma mudança no governo americano, com a saída de Joe Biden e a entrada de Donald Trump. A despeito disso, há uma avaliação de que casos pontuais que envolvam que tem um teor político maior, que tem um apelo noticioso maior, casos que ficam no imaginário popular por conta da cobertura do noticiário. Não pessoas comuns, mas casos que se destacam. E aí, por exemplo, falando do Alan dos Santos, é um dos casos, por exemplo, que pode ter um impacto. Uma fonte me disse, casos como esse podem ficar na geladeira a partir do momento em que há uma mudança do governo, porque governos ideologicamente contrários tendem a ter esse afastamento na cooperação internacional. Pesa outra coisa, por exemplo, nesse caso específico do Alan dos Santos, que é o fato de ele, aqui no Brasil, ser investigado, entre outras coisas, por calúnia e difamação. Algo muito caro nos Estados Unidos. A primeira emenda blinda um pedido de extradição como esse do governo brasileiro com relação especificamente ao Alan dos Santos. Eu digo isso porque foi um dos assuntos mencionados nessas conversas que eu tive ontem ao longo do dia. Então, a percepção é de que a cooperação jurídica internacional, agora com a chegada de Donald Trump, o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, pode sim ter um impacto, mas um impacto pontual, principalmente em casos que tenham um apelo político. Casos mais generalistas, que acontecem diariamente, sem um apelo tão grande, sem uma repercussão tão grande, esses não devem ser impactados significativamente não, Carol, Estevão.